Olá, amigos. Eu sei que o ser humano precisa de fantasia, né? Mas em alguns casos a fantasia vira uma patologia, vira um problema muito grave. É o caso da Igreja Ortodoxa Russa, né? A- As pessoas criam fantasias com isso quando colocam aquelas fotos de belas igrejas, né? Igrejas com ícones bem executados, com sacerdotes de belas vestes litúrgicas, barba longa, cabelo longo, crianças venerando ícones, senhorinhas piedosas, igrejas cheias, né? E então colocam a Igreja Ortodoxa Russa como portadora de um tesouro da beleza, da tradição, de um mundo que o Ocidente perdeu, ou melhor, que o mundo todo perdeu, e ali há o tesouro da redenção, um tesouro que teria enfrentado os comunistas, enfrentado o ateísmo ocidental, né, jogam a culpa do comunismo no próprio Ocidente, como se a Igreja Ortodoxa, então, fosse um organismo redentor, né? E aí exageram também, falam não, porque a, as coisas que ocorrem no Ocidente, a degeneração e todo aquele discurso, né? Não, sacerdotes russos não fazem isso ou aquilo, como os do Ocidente e assim por diante. É puro mundo de fantasia. Quem estuda a história da Igreja Ortodoxa nos últimos séculos e na atualidade sabe que não é assim. Desde a época de Pedro o Grande, Catarina Grande, a Rússia estava no mesmo processo iluminista, pós-iluminista, e não dá para jogar a culpa no Ocidente. Falar, olha, isso aqui foi culpa do Ocidente, porque a Revolução Francesa ocorreu no Ocidente e contaminou a Santa Rússia. Não é bem assim, não é bem assim, né? Só de imaginar isso de forma mais racional, né, você já vê que é absurdo, mas a Rússia também produziu os seus pensadores e os seus próprios movimentos reformistas, e a Igreja Ortodoxa Russa, ela também passou por diversos processos. Então, é só você analisar o seguinte: a, a Igreja Renovacionista, por exemplo, na Rússia foi a chamada Igreja Viva. Ela existiu um pouco antes da Revolução Comunista, e durante a Revolução Comunista chegou a se tornar a igreja oficial, reconhecida até pela Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Ela advogava uma missa muito curta, tá, em cantos litúrgicos e litanias. Acho que no Ocidente isso se chama ladainha, né? E uma maior presença do pregador, do orador, em pregações cívicas, sociais, e não mais teológicas. Ela ensinou também o fim do celibato, o fim do chamado clero branco na Rússia, dos monges, e várias reformas muito ousadas, né, que no Ocidente só apareceram ao final do Vaticano II, né? E não dá para culpar o Ocidente por esse movimento russo. Esse movimento foi gestado na Rússia já no final do século XIX, por pensadores russos, e a Rússia também foi um grande palco de organizações esotéricas, tanto ocidentais como russas, e que se desenvolveram de uma forma muito peculiar, né? Então, por exemplo, o czar Nicolau II, o Romanov, é tido como um grande defensor da ortodoxia, né? Porque ele combateu o estilo moderno de ícones, financiou a, as escolas paroquiais e tomou diversas medidas supostamente conservadoras, mas ele era muito próximo do Papus, um ocultista ocidental, martinista,
Um dos problemas que o czar Nicolau teve na Rússia também foi quanto à organização das lojas martinistas na Rússia, porque isso não era bem visto pelas organizações policiais, e o czar Nicolau era um martinista. Ou as pessoas falam que o Rasputin era o bruxo da corte, mas não era. O verdadeiro bruxo da corte era o Papus, né? Esse martinista, ocultista muito famoso, que não é respeitado por vários círculos ocultistas do próprio Ocidente. É tido como um inovador, muitas vezes como um louco, como uma pessoa que ensinou até no meio ocultista absurdos, né? E esse czar, né, que é colocado então como um mártir, um santo, um defensor da verdadeira fé cristã, ele também era um ocultista, era discípulo de um suposto mago martinista. Então vejam que essa ideia toda é um grande simulacro, e você pega a própria história da Revolução Bolchevique, né? A Revolução Bolchevique, a grande inimiga da Igreja Ortodoxa, que teria combatido essa verdadeira igreja, quando ela ocorre, aí derruba o governo provisório, ela recebe saudações de diversos eparcas e autoridades eclesiásticas ortodoxas. Isso porque havia um grande ressentimento desses hierarcas ortodoxos em relação à monarquia, porque a monarquia, na época de Pedro o Grande, derrubou o patriarcado de Moscou, substituiu pela autoridade de um santo sínodo, que era formado por bispos e leigos. O czar Nicolau chegou a abolir isso, mas não adiantou. O episcopado ortodoxo russo estava insatisfeito com o poder czarista, e quando vem a Revolução Comunista eles fazem uma festa, né? Até alguns que foram martirizados mais tarde pelos comunistas, como Pedro de Krutitsia, se não me engano, saudou a Revolução, né? E depois, quando ele viu, né, que não era nada daquilo, ele tomou uma posição mais conservadora e acabou até morto pelos comunistas. O metropolita Vladimir de Kiev foi um dos primeiros também, um dos primeiros mártires ali da Revolução. Um pouco antes ele já estava favorável, ele já era favorável a uma revolução, uma tomada de poder, e todos esses eparcas clamavam para que a Rússia tomasse um caminho da democracia americana. Eles eram grandes entusiastas do modelo de governo americano, só que a Revolução Comunista, logo ali no começo, sabotou esse plano deles. Então, conforme a Revolução Comunista foi apertando o cerco aos religiosos, né, à Igreja Ortodoxa, eles foram tomando posições mais conservadoras, mais anticomunistas. Mas isso não durou muito. Quando ocorre a invasão nazista na Rússia, o Stalin ele reabre, digamos assim, a Igreja Ortodoxa Russa. Ele permite ali uma reabertura de seminários, a permissão do sentimento religioso mais aflorado para enfrentar os alemães. O Stalin era muito esperto, ele sabia que o povo não daria vida pelo ideal comunista. Ele permitiu então uma igreja de fachada. E curiosamente, aqueles hierarcas, então alguns continuaram, né, no submundo, mas muitos deles voltaram a apoiar a, a igreja stalinista. Inclusive, até alguns hierarcas da igreja ortodoxa russa no exílio, que faziam uma oposição muito grande à União Soviética, apoiaram a igreja stalinista aqui no exílio mesmo, principalmente nos Estados Unidos. Fizeram verdadeiros clamores e até ofícios de ação de graça, Mulyabin, pela,
pela União Soviética e pela Igreja Ortodoxa Russa, então renascida ali nas mãos de Stalin. Foi o caso, por exemplo, de São João Maximovich, o seu João de São Francisco, nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, por exemplo, as pessoas vendem essa ideia da Igreja Ortodoxa Russa aqui como um organismo totalmente diferente e preservado da, da degeneração, digamos, né, do Ocidente, mas acompanhando a Rússia hoje, sabe-se que isso não é verdade, né? A, a Igreja Ortodoxa Russa possui também vários cismas e vários escândalos sexuais. Dá para citar, por exemplo, um movimento da Igreja Ortodoxa Russa em Suzdal, chamado Imyaslav, liderado por um monge chamado Gregori. Esse movimento possui uma teologia que é considerada herética, mas é muito popular na Rússia, do Imya Slavia, né, da salvação pelo nome de Deus. Eles acreditam que o nome de Deus por si só possui propriedades mágicas e salvíficas, né? Uma coisa até meio cabalística. E esse monge é acusado de vários abusos sexuais, tanto de crianças como de relações carnais com monjas, né? Os sites russos, tem um site, eu vou colocar aqui depois o endereço, que coloca os escândalos da Igreja Ortodoxa Russa, tanto da oficial como desses cismas. E aí você tem de tudo, né? Tem contrabando, tem abuso sexual, tem cismas, né? As igrejas vazias, né? Aquela coisa de igreja lotada, né? Da igreja cheia de gente e tal. É uma coisa mais pontual, de festas e tudo mais, festividades religiosas. Não é nada disso, tá? Beleza, né? Beleza estética, você tem aí em várias religiões, né? Você vai achar isso numa forma mais estética em relação a canto e vestes em várias religiões do mundo, né? Mas isso não significa preservação de qualquer coisa, né? Ou que essa beleza por si só ela é um tesouro de salvação, porque o interior ali está deteriorado, né? O problema ali é interno. Não existe uma igreja ortodoxa russa como essa que eles tentam vender, né? Ela está então num processo de mescla com esoterismo, com iluminismo, com ideias pós-modernas, cismas internos e escândalos e tudo mais, como o próprio Ocidente, como diversas religiões do mundo, né? Claro que a propaganda dessas pessoas é uma coisa muito esperta, né? Tem uma astúcia aí. Não, isso não é nosso, isso é culpa do Ocidente, isso é culpa dos judeus, isso é culpa da Igreja Católica que gerou a filosofia moderna. eh, Lendo textos, né, de russos que dizem essas coisas, os caras chegam a culpar até a escolástica. Não, que tudo isso é culpa do Ocidente, por sua vez o Ocidente é assim, por culpa de Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino racionalizou a, a teologia, essa racionalização levou ao ateísmo, e o ateísmo ao comunismo, isso contaminou a Rússia, como se lá fossem todos inocentes, né? E como se essa teoria absurda também fosse verdade, né? Não é verdade, mas é aquela coisa de sempre culpar, né, o mundo ao redor, e para isso eles canonizam os seus próprios responsáveis, né? Então, Kizar Nicolau, que era envolvido com ocultismo, foi o sujeito que idealizou a própria ONU, né? Canonizam esse cara como um santo, como um preservador do tesouro da fé cristã, e a culpa é jogada toda no, em quem eles elegeram como grande rival. Enfim, não comprem essa propaganda, tá? Estudem mais um pouco
sobre a situação da Rússia, a situação da Igreja Russa, eh, e vocês verão um mundo, né, totalmente diferente desse apresentado, né? Não adianta fugir para o mundo da fantasia, dos ícones, de um belo canto, de uma piedade capturada num momento exato, né? Que, repito, é só uma fantasia, um escape que é usado de propaganda. Um abraço, pessoal.